Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Hoje você vai conferir o julgamento das contas da União das Câmaras de Vereadores do Estado. E ainda veja qual foi o incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Pleno. É o TC Notícias desta quarta-feira, dia 17 de agosto, que está no ar. Olá, tudo bem? Representante da União das Câmaras de Vereadores do Estado vai ter de pagar multa ao TCE. A penalidade de mais de R$ 390 foi aplicada devido à constatação de que o gestor Aloysio Lima Pereira atrasou o envio de informações da União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso, a UCEMAT, ao TCE. Além disso, o relator do processo, o conselheiro Antônio Joaquim, também determinou que os recursos públicos gastos indevidamente sejam devolvidos. Com recursos próprios aos cofres públicos da entidade, o total de 70,36 IPFs atinentes ao pagamento de juros, multas e sanções por pagamentos de FGTS e contribuição sindical em atraso. Quanto às falhas identificadas no processo, elas foram convertidas em recomendações, como a de que a gestão observe as normas contábeis. O relator ainda determinou que a gestão observe os princípios da transparência. Nessa mesma sessão, os conselheiros também julgaram as contas da Prefeitura de Indiavaí. Esse processo foi julgado regular, mas com recomendações, determinações, glosa e multa. Montantes que você pode conferir no portal tce.mt.gov.br no link Pauta de Julgamento. Conselheiros julgam incidente de inconstitucionalidade de lei criada pela Câmara de Vereadores de Nova Nazaré. Tribunal de Contas, quando estiver analisando qualquer eventual denúncia, consulta, ou mesmo quando analisar as contas, julgando as contas de determinado gestor, ele pode, previamente ao julgamento das contas, analisar se determinada lei é constitucional ou não. A lei em questão foi criada em 2008 e contraria a Constituição Federal quanto ao limite máximo previsto para pagamento do subsídio dos presidentes de câmaras de vereadores. O Tribunal de Contas, para primeiro, punir o gestor que aprovou essa lei em valor fixando os subsídios em valores superiores ao que diz a Constituição Federal, teve que primeiro analisar se essa lei contrariava a Constituição, para depois determinar o afastamento dessa lei, ou seja, impedindo que ela se aplicasse para o caso concreto, e a partir daí determinar o ressarcimento dos valores que foram recebidos pelos vereadores em valor superior ao que diz a Constituição Federal. Um diferencial desse julgamento é que, para que ele tenha valor, o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Walter Albano, também precisou votar. Ultrapassando essa fase, os conselheiros passaram a julgar o processo das contas anuais da Câmara Municipal, que foi julgado regular pelo TCE. No entanto, como algumas falhas foram identificadas pela equipe técnica da segunda relatoria, algumas penalidades foram aplicadas à gestão. Determinando a glosa no montante de 0,85 UPFs, bem como pela aplicação de multa de 33 UPFs, conforme determinação constante do inteiro teor do voto. Veja agora como foram julgadas as contas das câmaras de Juína e Tesouro, ambos processos da relatoria do conselheiro Alencar Soares. O processo referente às contas de 2010 do Poder Legislativo de Juína, gestão do vereador-presidente João Batista Leite Gomes, foi julgado regular pelo TCE. Isso porque pontos positivos foram identificados no processo, como a sobra financeira de pouco mais de R$ 240 mil, valor que foi devidamente devolvido ao Poder Executivo do município. Outro ponto positivo é que, mesmo com uma receita de R$ 1.800.000, a gestão da Câmara gastou no período apenas R$ 1.600.000, o que gerou uma economia orçamentária de pouco mais de R$ 200 mil. Além disso, nenhuma despesa ilegítima foi identificada no processo. No entanto, como algumas irregularidades foram identificadas, como, por exemplo, o pagamento do subsídio dos vereadores acima do permitido por lei, o conselheiro relator determinou a restituição de cerca de R$ 36 mil aos cofres públicos, além de multar o gestor em R$ 390 pela falha identificada no processo.
Na mesma sessão, o conselheiro Alencar Soares também relatou as contas da Câmara de Vereadores de Tesouro. Esse processo foi apreciado como irregular pelo TCE. Isso porque foram identificadas durante a gestão do presidente João Batista de Souza falhas como desrespeito à Constituição Federal. A administração do Legislativo gastou 9,18% a mais do que determina a lei com a folha de pagamento. Outra irregularidade cometida pela gestão durante o exercício foi o valor pago ao presidente da Câmara como subsídio. Por essa razão, o gestor foi condenado a devolver cerca de R$15 mil aos cofres públicos. As contas das câmaras de vereadores de São José do Rio Claro e Nossa Senhora do Livramento foram julgadas regulares pelo auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira. Na mesma sessão, o conselheiro Valdir Teis também julgou as contas da Câmara de Vereadores de Alta Floresta. Esse processo foi considerado irregular e a íntegra você confere no portal do Tribunal de Contas. Conselheiros julgam as contas das prefeituras de Juara e Lucas do Rio Verde. Confira os detalhes desse processo na reportagem da jornalista Angelina Miqueleto. As contas de 2010 do Poder Executivo de Juara receberam do TCE parecer prévio favorável à aprovação. Isso porque, segundo a análise feita pelo relator do processo, o conselheiro Valdir Teis, o prefeito José Alcir Paulino cumpriu com os índices legais de aplicação dos recursos. Exemplo disso foram os gastos com a saúde, que somaram 29,70% da receita do município, quase o dobro do que é estipulado por lei. O conselheiro Valdir Teis, na mesma sessão, também relatou as contas do ano passado da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, período administrado pelo prefeito Marino José Franz. Esse processo demonstrou que a Prefeitura teve uma gestão equilibrada. Os auditores da 5ª Relatoria identificaram, por exemplo, que a administração municipal investiu em educação 28,17%, sendo que o limite legal é de 25%. Diante desses dados, o relator do processo votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de 2010 do Poder Executivo de Lucas do Rio Verde. Acompanhe na reportagem da jornalista Andressa Boa Sorte como foram julgadas as contas de gestão e de governo da Prefeitura de Santa Carmen. Parecer prévio favorável. Foi desta forma que o TCE se posicionou quanto às contas de governo de 2010 do Poder Executivo de Santa Carmen, período administrado pelo prefeito Alessandro Nicoli. Dentre os pontos positivos está o gasto com pessoal do Executivo, de 47,57% da receita corrente líquida, não ultrapassando ao máximo permitido de 54%. As despesas com o Legislativo também ficaram dentro do permitido de 6%, sendo empenhados 3,15%. O conselheiro Domingos Neto também relatou as contas de gestão da Prefeitura de Santa Carmen. Esse balanço foi considerado regular. Na avaliação dessas contas, o TCE identificou que a Prefeitura encerrou o exercício de 2010 com disponibilidade financeira de mais de R$1 milhão. Além disso, ficou comprovado que o prefeito respeitou a Constituição Federal, investindo, por exemplo, em educação, 26,47% da receita e em saúde, 16,91%, superando em ambos os casos os mínimos obrigatórios de aplicação. No entanto, falhas foram identificadas no processo e fizeram com que o Pleno aplicasse penalidades à gestão. Além disso, a atual gestão ainda vai ter de cumprir a recomendação de aprimorar as ferramentas gerenciais, buscando a eficácia do controle interno e a determinação de adotar imediatamente providências no sentido de observar as regras da Lei de Licitações e enviar corretamente ao TCE as informações obrigatórias. Nós ficamos por aqui. Não se esqueça, amanhã vai ser realizada uma sessão plenária extraordinária e os julgamentos que começam às 8h30 da manhã dos mais de 160 processos podem ser acompanhados ao vivo pelo portal do TCE. Então, nos vemos amanhã. Até lá!